20 árvores que dão comida por 100 anos. Você já parou para pensar em plantar uma árvore que pode alimentar sua família por décadas? Muitas pessoas não sabem, mas existem árvores que produzem frutas, castanhas ou outros alimentos por mais de 100 anos. Isso significa que, se você plantar uma delas hoje, seus netos e até bisnetos ainda poderão colher os frutos dela. É como ter uma poupança de comida na natureza. Você investe um pouco de cuidado no começo e colhe os benefícios por muito tempo. Neste texto, vamos falar de 20 árvores que fazem exatamente isso. São plantas fortes, que não precisam de muita manutenção e que dão alimentos saudáveis e saborosos. Algumas delas você já conhece, como a mangueira ou o coqueiro, mas outras podem ser uma surpresa. Vamos explicar como elas funcionam, quanto tempo demoram para começar a produzir e como cuidar delas para que durem gerações. Também vamos dar exemplos práticos, como se você estivesse plantando no quintal de casa ou em uma chácara. Por que plantar árvores que duram 100 anos? Imagine que você planta uma árvore de jabuticaba hoje. Daqui a uns 5 ou 10 anos, ela começa a dar frutas. Depois disso, ela pode continuar produzindo por mais de um século, sem parar. Isso é muito diferente de uma horta, por exemplo, onde você precisa replantar as verduras a cada poucos meses. As árvores são como uma fonte permanente de comida. Uma vez que crescem, ficam lá, ano após ano, dando frutos. Outra vantagem é que muitas dessas árvores também ajudam o meio ambiente. Elas dão sombra, atraem pássaros e insetos que ajudam na polinização, e ainda melhoram o solo. Algumas até têm folhas que caem e viram adubo natural. Ou seja, além de comida, elas deixam o lugar mais bonito e saudável. E não pense que só quem tem uma fazenda grande pode plantar essas árvores. Muitas delas se adaptam bem em quintais, calçadas ou até em vasos grandes, dependendo do tamanho. Por exemplo, uma pitangueira ou um pé de romã podem crescer bem em um espaço pequeno. Já árvores maiores, como a jaqueira ou o cajueiro, precisam de mais espaço, mas valem a pena pela quantidade de comida que produzem. Como escolher a árvore certa? Antes de plantar, é bom pensar em algumas coisas. Primeiro, o clima da sua região. Algumas árvores gostam de calor, outras preferem lugares mais frescos. Por exemplo, o abacateiro cresce bem em lugares com invernos amenos, enquanto o coqueiro precisa de muito sol e umidade. Se você mora no sul do Brasil, talvez precise escolher árvores que resistam ao frio, como a nogueira pecã. Outra coisa importante é o espaço. Se você tem um quintal pequeno, árvores como a pitangueira ou a ameixeira são boas opções, porque não crescem muito. Já se você tem uma chácara ou um terreno grande, pode plantar árvores maiores, como a mangueira ou a castanheira do Pará, que dão muitos frutos. Também é bom pensar no tempo que a árvore demora para começar a produzir. Algumas, como o limoeiro, podem dar frutos em 2 ou 3 anos. Outras, como a nogueira, podem levar 10 anos ou mais. Se você quer uma árvore que comece a produzir rápido, escolha uma que tenha crescimento mais acelerado. Mas se você está pensando no longo prazo, pode investir em uma que demora mais, mas que vai durar muito tempo. As 20 árvores que produzem comida por 100 anos agora, vamos conhecer as 20 árvores que podem alimentar sua família por um século ou mais. Vamos falar um pouco sobre cada uma, como cuidar delas e que tipo de comida elas dão. Mangueira. Mangueira é uma das árvores mais conhecidas do Brasil. Ela dá mangas, uma fruta doce e suculenta que todo mundo gosta. Uma mangueira adulta pode produzir centenas de mangas por ano e viver mais de 100 anos. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, ou seja, que não fique encharcado. Se você plantar uma mangueira hoje, seus bisnetos ainda poderão comer mangas dela. 2. Coqueiro. Coqueiro é outra árvore que dura muito tempo. Ele dá cocos, que podem ser usados para fazer água de cocô, leite de cocô, óleo e até doces. Um coqueiro pode viver mais de 80 anos e produzir cocos o ano todo. Ele precisa de muito sol e de um solo arenoso, por isso é comum em regiões litorâneas. Se você mora perto da praia, o coqueiro é uma ótima escolha. 3. Jaqueira. Jaqueira é uma árvore grande que dá jacas, uma fruta enorme e muito nutritiva. Uma jaqueira pode viver mais de 100 anos e produzir dezenas de jacas por ano. Ela gosta de calor e de solo fértil.
Uma coisa legal da jaqueira é que, além da fruta, suas sementes também são comestíveis e podem ser cozidas ou assadas. 4. Abacateiro. O abacateiro dá abacates, uma fruta rica em gorduras boas e muito versátil. Você pode comer abacate puro, fazer guacamole, vitaminas ou até sobremesas. Um abacateiro pode viver mais de 50 anos e produzir frutos por décadas. Ele gosta de sol e de solo bem drenado. Uma dica é plantar duas árvores perto uma da outra, porque algumas variedades precisam de polinização cruzada para dar frutos. 5. Limoeiro. O limoeiro é uma árvore pequena que dá limões, uma fruta ácida e cheia de vitamina C. Ele começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 50 anos. O limoeiro gosta de sol e de solo rico em nutrientes. Uma coisa boa do limoeiro é que ele produz frutos várias vezes por ano, então você sempre terá limões frescos. 6. Laranjeira. A laranjeira é parecida com o limoeiro, mas dá laranjas, uma fruta doce e suculenta. Ela também começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 50 anos. A laranjeira gosta de sol e de solo fértil. Uma dica é regá-la bem, especialmente nos primeiros anos, para que ela cresça forte. 7. Pessegueiro. O pessegueiro dá pêssegos, uma fruta doce e macia. Ele começa a produzir em 3 ou 4 anos e pode viver mais de 30 anos. O pessegueiro gosta de sol e de solo bem drenado. Uma coisa importante é podá-lo todos os anos para que ele continue produzindo bem. 8. Ameixeira. A ameixeira dá ameixas, uma fruta doce e suculenta. Ela começa a produzir em 3 ou 4 anos e pode viver mais de 50 anos. A ameixeira gosta de sol e de solo fértil. Uma dica é plantar duas árvores perto uma da outra, porque algumas variedades precisam de polinização cruzada. 9. Figueira. A figueira dá figos, uma fruta doce e macia que pode ser comida fresca ou usada em doces. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 100 anos. A figueira gosta de sol e de solo bem drenado. Uma coisa boa da figueira é que ela é resistente e não precisa de muitos cuidados. 10. Jabuticabeira. A jabuticabeira dá jabuticabas, uma fruta pequena e doce que cresce direto no tronco da árvore. Ela começa a produzir em 5 ou 6 anos e pode viver mais de 100 anos. A jabuticabeira gosta de sol e de solo fértil. Uma dica é regá-la bem nos primeiros anos para que ela cresça forte. 11. Cajueiro. O cajueiro dá cajus, uma fruta que tem uma castanha deliciosa. Ele começa a produzir em 3 ou 4 anos e pode viver mais de 50 anos. O cajueiro gosta de sol e de solo arenoso. Uma coisa legal do cajueiro é que, além da castanha, o pseudofruto, a parte vermelha ou amarela, também pode ser usado para fazer sucos e doces. 12. Castanheira do Pará. A castanheira do Pará dá castanhas do Pará, um alimento muito nutritivo e saboroso. Ela começa a produzir em 10 ou 15 anos e pode viver mais de 500 anos. Sim, você leu certo, 500 anos. A castanheira é uma árvore gigante que gosta de florestas tropicais. Ela precisa de muito espaço e de solo fértil. 13. Nogueira pecan. Nogueira pecan dá nozes pecan, uma castanha muito usada em doces e salgados. Ela começa a produzir em 5 ou 6 anos e pode viver mais de 100 anos. A nogueira gosta de sol e de solo bem drenado. Uma dica é plantar duas árvores perto uma da outra, porque algumas variedades precisam de polinização cruzada. 14. Romãzeira. A romãzeira dá romãs, uma fruta cheia de sementes doces e suculentas. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 100 anos. A romãzeira gosta de sol e de solo bem drenado. Uma coisa boa da romãzeira é que ela é resistente e não precisa de muitos cuidados. 15. Pitangueira. A pitangueira dá pitangas, uma fruta pequena e ácida que pode ser usada em sucos de doces. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 50 anos. A pitangueira gosta de sol e de solo fértil. Uma dica é podá-la todos os anos para que ela continue produzindo bem. 16. Aceroleira. A aceroleira dá acerolas, uma fruta pequena e muito rica em vitamina C. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 20 anos. A aceroleira gosta de sol e de solo fértil. Uma coisa boa da aceroleira é que ela produz frutos várias vezes por ano, então você sempre terá acerolas frescas.
17. Goiabeira. Goiabeira da goiabas, uma fruta doce e suculenta. Ela começa a produzir em 2 ou 3 anos e pode viver mais de 40 anos. A goiabeira gosta de sol e de solo fértil. Uma dica é podá-la todos os anos para que ela continue produzindo bem. 18. Bananeira. Bananeira da bananas, uma fruta doce e energética. Ela começa a produzir em 1 ou 2 anos e pode viver mais de 20 anos, mas como ela se multiplica por brotos, é como se fosse uma planta permanente. A bananeira gosta de sol e de solo rico em nutrientes. Uma coisa boa da bananeira é que ela produz frutos o ano todo. 19. Oliveira. Oliveira da azeitonas, que podem ser usadas para fazer azeite ou consumidas em conserva. Ela começa a produzir em 5 ou 6 anos e pode viver mais de 500 anos. A oliveira gosta de sol e de solo bem drenado. Ela é mais comum em regiões de clima mediterrâneo, mas pode ser cultivada em algumas partes do Brasil. 20. Macieira. Macieira da maçãs, uma fruta doce e crocante. Ela começa a produzir em 3 ou 4 anos e pode viver mais de 50 anos. A macieira gosta de sol e de solo fértil. Uma dica é plantar 2 árvores perto uma da outra, porque algumas variedades precisam de polinização cruzada. Como cuidar dessas árvores? Agora que você já conhece as 20 árvores, é importante saber como cuidar delas para que durem 100 anos. O cuidado básico é parecido para quase todas: sol, água e solo fértil. 1. Sol. A maioria dessas árvores precisa de sol pleno, ou seja, pelo menos 6 horas de sol por dia. Se você plantar em um lugar com sombra, elas podem não crescer bem ou não produzir frutos. 2. Água. Nos primeiros anos, é importante regar as árvores regularmente, especialmente em épocas de seca. Depois que elas crescem, muitas se tornam mais resistentes e precisam de menos água. Mas lembre-se, cada árvore tem sua necessidade. O coqueiro, por exemplo, precisa de muita água, enquanto a oliveira prefere solos mais secos. 3. Solo. O solo deve ser fértil e bem drenado. Isso significa que ele deve ter nutrientes para a árvore crescer e não ficar encharcado. Você pode melhorar o solo adicionando composto orgânico ou esterco bem curtido. 4. Poda. Algumas árvores, como o pessegueiro e a goiabeira, precisam ser podadas todos os anos para produzir mais frutos. A poda ajuda a árvore a crescer mais forte e a direcionar sua energia para a produção de frutos. 5. Proteção. Nos primeiros anos, as árvores jovens são mais frágeis e podem ser atacadas por pragas ou doenças. É bom ficar de olho e, se necessário, usar produtos naturais para protegê-las. Também é importante proteger as mudas de ventos fortes e de animais que possam comer as folhas ou os brotos. Quanto tempo demora para começar a colher? O tempo que cada árvore demora para começar a produzir varia. Algumas, como a bananeira e o limoeiro, podem dar frutos em 1 ou 2 anos. Outras, como a castanheira do Pará e a oliveira, podem levar 10 anos ou mais. Mas lembre-se, o tempo de espera vale a pena, porque depois que começam a produzir, elas continuam dando frutos por décadas. Se você quer uma árvore que comece a produzir rápido, escolha uma das que demoram menos, como a ceroleira ou a pitangueira. Se você está pensando no longo prazo e quer uma árvore que dure gerações, pode investir em uma castanheira ou uma mangueira. Benefícios de ter essas árvores em casa. Além de fornecer comida por muitos anos, essas árvores trazem outros benefícios. Veja alguns. 1. Economia. Com uma árvore frutífera no quintal, você não precisa comprar frutas no mercado. Isso pode representar uma economia significativa ao longo dos anos. 2. Saúde. As frutas colhidas no quintal são mais frescas e livres de agrotóxicos, se você optar por não usar produtos químicos. Isso é ótimo para a saúde da sua família. 3. Meio ambiente. As árvores ajudam a melhorar a qualidade do ar, atraem pássaros e insetos benéficos, e ainda contribuem para a biodiversidade. 4. Sombra e beleza. Muitas dessas árvores crescem grandes e dão uma sombra gostosa, perfeita para um banco ou uma rede. Além disso, elas deixam o quintal mais bonito e aconchegante. 5. Legado. Plantar uma árvore que dura 100 anos é como deixar um presente para as próximas gerações. Seus filhos, netos e bisnetos poderão desfrutar dos frutos que você plantou.
Dicas para plantar e manter suas árvores. Se você decidiu plantar uma dessas árvores, aqui vão algumas dicas práticas. 1. Escolha a muda certa. Prefira mudas saudáveis, com folhas verdes e sem sinais de doenças. Mudas enxertadas, que são feitas a partir de uma planta já adulta, costumam produzir frutos mais rápido. 2. Prepare o buraco. O buraco para plantar a muda deve ser grande, pelo menos o dobro do tamanho do torrão, a terra que vem com a muda. Misture a terra do buraco com composto orgânico para deixar o solo mais fértil. 3. Plante na época certa. A melhor época para plantar árvores frutíferas é no início da estação chuvosa, quando o solo está úmido e as temperaturas são amenas. 4. Regue bem. Nos primeiros meses, regue a muda regularmente, mas sem encharcar. Depois que a árvore crescer, ela vai precisar de menos água. 5. Adube regularmente. Use adubo orgânico, como esterco ou composto, para manter o solo fértil. Você pode fazer isso 1 ou 2 vezes por ano. 6. Proteja a muda. Nos primeiros anos, proteja a muda de ventos fortes e de animais que possam comer as folhas ou os brotos. Você pode usar uma estaca para apoiar a muda e evitar que ela se dobre. 7. Fique de olho em pragas. Se você notar folhas com buracos ou manchas ou frutos danificados, pode ser sinal de pragas ou doenças. Nesse caso, procure identificar o problema e trate com soluções naturais, como calda de fumo, óleo de NEM ou sabão de cocô diluído em água. Evite usar venenos fortes, pois eles podem prejudicar a árvore e até contaminar os frutos. 8. Faça a poda correta. Podar a árvore ajuda a tirar galhos secos ou doentes, melhora a circulação de ar e estimula o crescimento de novos ramos. O ideal é podar no final do inverno ou início da primavera, antes das flores aparecerem. Use ferramentas limpas e afiadas para não machucar a planta. 9. Colha no momento certo. Cada árvore tem sua época de frutificação. Por exemplo, a jabuticabeira costuma dar frutos entre agosto e setembro, enquanto a mangueira produz no verão. Colha os frutos quando estiverem maduros, mas antes que caiam no chão ou sejam comidos por pássaros. Isso garante que você aproveite ao máximo a produção. 10. Cuide do solo ao redor. Mantenha a área ao redor da árvore livre de ervas daninhas, que podem competir por água e nutrientes. Você pode cobrir o solo com folhas secas, palha ou serragem para evitar que as ervas cresçam e também para manter a umidade. Algumas árvores que produzem comida por décadas e são fáceis de cuidar, jabuticabeira, dá frutos suculentos diretamente no tronco e pode viver mais de 100 anos. Gosta de sol e solo úmido, mas não encharcado. Mangueira, produz mangas deliciosas e pode durar mais de 50 anos. Precisa de bastante sol e espaço para crescer. Limoeiro, dá limões o ano todo e é resistente. Gosta de sol e solo bem drenado. Ameixeira, produz frutos doces e pode viver por décadas. Prefere climas mais frios, mas algumas variedades se adaptam bem ao calor. Pessegueiro, dá pêssegos suculentos e cresce rápido. Precisa de poda regular para produzir bem. Cajueiro, além do caju, dá a castanha, que também é comestível. Gosta de sol e solo arenoso. Abacateiro, produz abacates ricos em gorduras boas e pode viver mais de 50 anos. Precisa de espaço e solo profundo. Romãzeira, dá frutos cheios de sementes doces e é muito resistente. Cresce bem em climas quentes e secos. Figueira, produz figos saborosos e é fácil de cuidar. Gosta de sol e solo bem drenado. Bananeira, embora não seja uma árvore de verdade, é uma planta herbácea, produz bananas por muitos anos. Precisa de bastante água e sol. Essas árvores não só alimentam sua família por gerações, mas também deixam o quintal mais bonito e atraem pássaros e outros animais. Comece com 1 ou 2, aprenda a cuidar delas, e aos poucos, você pode montar um pomar cheio de frutas frescas e saudáveis. O segredo é ter paciência e observar as necessidades de cada planta. Com o tempo, você vai colher os frutos do seu trabalho por muitos e muitos anos. Agora que você já conhece algumas árvores que dão frutas por décadas, vamos falar de outras que também valem a pena plantar no seu quintal ou terreno. Todas elas são fáceis de encontrar, resistentes e vão garantir comida fresca por muito tempo. Jabuticabeira
essa árvore brasileira é famosa pelos frutos que nascem direto no tronco. As jabuticabas são doces, suculentas e ótimas para fazer geleias ou sucos. Ela gosta de sol e solo úmido, mas não encharcado. O legal é que, depois de adulta, pode produzir frutas 2 vezes por ano. Ameixeira, dá ameixas doces e suculentas, que podem ser comidas frescas ou usadas em receitas. Existem variedades que se adaptam a diferentes climas, desde os mais frios até os mais quentes. Ela precisa de sol e solo bem drenado, e costuma dar frutos a partir do 3º ou 4º ano. Cajueiro, além do caju, que é delicioso e cheio de vitamina C, essa árvore também produz a castanha de caju. Ela é resistente à seca e cresce bem em solos arenosos, típicos do Nordeste brasileiro. O cajueiro pode viver mais de 50 anos e dar frutos quase o ano todo em algumas regiões. Pessegueiro. Os pêssegos são frutas macias, doces e perfumadas. Essa árvore gosta de climas mais amenos, mas existem variedades que se adaptam a lugares quentes. Ela precisa de podas regulares para produzir bem e costuma dar frutos a partir do 2º ou 3º ano. Limoeiro. Quem não gosta de um suco de limão fresquinho? O limoeiro é uma árvore pequena, fácil de cuidar e que produz frutas o ano todo em climas quentes. Além do limão, outras árvores cítricas, como laranjeira e tangerineira, também são ótimas opções e vivem muitos anos. Aceroleira. Essa árvore é uma campeã em vitamina C. A acerola é pequena, vermelha e muito ácida, perfeita para sucos e vitaminas. Ela cresce rápido, gosta de sol e solo fértil, e pode produzir frutas várias vezes por ano. Mangueira. A manga é uma das frutas mais populares do Brasil, e a mangueira é uma árvore forte e resistente. Ela precisa de espaço para crescer, pois pode ficar bem grande, e gosta de sol e solo profundo. Depois de adulta, pode produzir frutas por mais de 100 anos. Abacateiro. O abacate é uma fruta versátil, usada em receitas doces e salgadas. O abacateiro cresce bem em climas quentes e úmidos, mas precisa de solo bem drenado para não apodrecer as raízes. Ele pode demorar alguns anos para dar frutos, mas vale a pena esperar. Nogueira pecan. Se você gosta de nozes, essa árvore é uma ótima escolha. Ela produz pecãs, que são nozes saborosas e ricas em gorduras boas. A nogueira pecan cresce devagar, mas pode viver mais de 100 anos e dar frutos por décadas. Oliveira. Embora seja mais comum em regiões mais frias, a oliveira também se adapta a climas quentes. Ela produz azeitonas, que podem ser consumidas frescas ou usadas para fazer azeite. É uma árvore resistente de baixa manutenção, mas pode demorar alguns anos para começar a produzir. Cada uma dessas árvores tem suas particularidades, mas todas têm algo em comum: vão alimentar você e sua família por muito tempo, com pouco esforço. Comece escolhendo as que mais combinam com o clima da sua região e o espaço que você tem. Plante com carinho, regue quando necessário e observe como elas crescem. Com o tempo, você vai ter um pomar cheio de frutas frescas, sombras gostosas e até mesmo um cantinho especial para relaxar. E o melhor, tudo isso sem precisar gastar dinheiro no mercado.